O clima entre Brasil e Estados Unidos acaba de atingir o ponto de ebulição. É uma reviravolta dramática, digna de roteiro de série política. O presidente americano Donald Trump acaba de enviar uma bomba diplomática ao Palácio do Planalto. Uma carta com duras críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o anúncio de uma tarifa extra de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. A razão, segundo Trump, o Brasil estaria promovendo uma perseguição injusta contra seu aliado e ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que está por trás desse gesto polêmico e que pode desencadear uma crise comercial e diplomática de grandes proporções? Tudo começou com uma carta assinada por Trump, entregue no dia 9 de julho de 2025, onde ele, em tom direto e nada diplomático, acusa o Brasil de promover ataques às liberdades fundamentais, de censurar empresas americanas e de perseguir um líder que, nas palavras dele, é altamente respeitado no mundo inteiro, Jair Bolsonaro. Trump se refere ao processo que Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, segundo Trump. Esse julgamento não deveria estar acontecendo e é, nas palavras dele, uma caça às bruxas. O presidente americano vai além. Ameaça não só aplicar a tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, como também abrir uma investigação formal contra o Brasil com base na seção 301 da Lei Americana de Comércio, que permite a imposição de sanções a países considerados injustos em suas práticas comerciais. Mas essa história não começa do zero. Desde abril, o governo Trump já havia imposto uma tarifa de 10% sobre os produtos brasileiros, com uma justificativa mais econômica do que política na época. Agora, porém, o discurso muda completamente de tom. Na carta enviada a Lula, Trump afirma que a situação se agravou com as decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, estariam impondo censura a plataformas de redes sociais americanas, como o ex-antigo Twitter, ameaçando empresas com multas milionárias e até com a expulsão do mercado brasileiro. Essa crítica direta ao STF e ao próprio sistema judicial brasileiro acendeu um alerta vermelho no Palácio do Planalto. Lula, em resposta rápida, convocou uma reunião emergencial com seus ministros e reagiu com firmeza. Em pronunciamento, disse que o Brasil é um país soberano, com instituições sólidas, e que não aceitará ser tutelado por ninguém. O presidente brasileiro também desmentiu os argumentos econômicos usados por Trump. Segundo Lula, os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, como o presidente americano afirmou. Muito pelo contrário. Nos últimos 15 anos, o saldo é de superávit de mais de 400 bilhões de dólares para os americanos. Isso significa que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compra. E aqui o cenário começa a se desenhar com ainda mais tensão. A medida de Trump foi anunciada logo após o encerramento da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, liderada por Lula. Embora a declaração final da cúpula não mencionasse Trump diretamente, houve críticas veladas às políticas dos Estados Unidos. E isso parece ter sido a gota de água para o republicano, que já vinha demonstrando desconforto com o crescimento do BRICS e, em especial, com a liderança brasileira dentro do grupo. O apoio explícito de Trump a Bolsonaro também não é novidade. 2 dias antes do anúncio da tarifa, Trump já havia se manifestado publicamente em defesa de seu aliado, afirmando nas redes sociais que o Brasil estaria promovendo uma coisa terrível contra o ex-presidente. Ele acusou o governo de perseguir Bolsonaro dia após dia, noite após noite, mês após mês. Trump ainda disse que Bolsonaro não é culpado de nada, a não ser de lutar pelo povo. Na mesma linha, o Departamento de Estado norte-americano e a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília soltaram notas criticando o processo judicial brasileiro, o que motivou uma resposta dura da diplomacia brasileira. Em um gesto raríssimo nas relações internacionais, o Ministério das Relações Exteriores convocou-o 2 vezes no mesmo dia, o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre as declarações do governo americano. Durante esses encontros,
a diplomata brasileira Maria Luz Escoreu devolveu a carta enviada por Trump, classificando o conteúdo como ofensivo, inverídico e repleto de erros factuais. Um gesto diplomático simbólico e contundente que marca um dos momentos mais tensos da relação entre os dois países nas últimas décadas. No campo político brasileiro, a reação foi, como era de se esperar, polarizada. Bolsonaristas saíram em defesa de Trump, dizendo que a nova tarifa é uma consequência da perseguição política a Bolsonaro. Já os governistas acusaram o ex-presidente e seus aliados de conspirarem contra os interesses do Brasil, usando suas conexões internacionais para provocar crises artificiais. O próprio Bolsonaro, claro, não ficou calado. Publicou em sua conta, na rede social X, um versículo bíblico: "Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme." Uma mensagem indireta, mas com endereço claro, em outro trecho da carta. Trump deixa claro que, se o Brasil responder à tarifa de 50% com qualquer tipo de retaliação, como aumentar as tarifas sobre produtos americanos, ele simplesmente aumentará ainda mais a cobrança sobre as exportações brasileiras. Ou seja, estamos diante de um possível início de guerra comercial entre duas das maiores economias do continente. Vale lembrar que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China. Em 2024, os americanos compraram mais de 40 bilhões de dólares em produtos brasileiros, incluindo petróleo, aço, aviões, café e celulose. Ao mesmo tempo, venderam uma quantidade semelhante em produtos como motores, máquinas, aeronaves e gás natural. Uma ruptura nessa relação pode causar impactos profundos na economia brasileira. A tensão entre os dois líderes também reflete o momento político global. Trump, em plena campanha para a reeleição, aposta em medidas nacionalistas e protecionistas para agradar sua base, atacar países do BRICS, endurecer contra a China e agora mirar no Brasil são partes da mesma estratégia. Mostrar força, defender a indústria americana e marcar posição contra tudo que remeta à esquerda ou ao globalismo. No entanto, analistas econômicos alertam que essas medidas podem sair caro para os próprios Estados Unidos. O aumento nas tarifas pode encarecer produtos, reduzir a competitividade e prejudicar setores inteiros da economia americana que dependem de matérias-primas e bens produzidos no Brasil. Ainda assim, Trump parece decidido a manter a linha dura. Além do Brasil, ele já anunciou tarifas pesadas contra países como o Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja, Indonésia, Sérvia, Bangladesh, Malásia e Tunísia. As alíquotas variam de 25% a 40%. O Brasil, com a tarifa de 50%, está no topo da lista. Enquanto isso, o Itamaraty tenta conter os danos. Há a expectativa de que, até o dia 1º de agosto, quando as novas tarifas entram em vigor, haja espaço para negociação. Mas o clima não é dos mais otimistas. O gesto de devolver a carta de Trump foi forte e sinaliza que o governo Lula está disposto a enfrentar esse embate até as últimas consequências. No final da cúpula do BRICS, Lula fez questão de reforçar a posição do Brasil. Disse que Trump não deve se meter nos assuntos internos do país e que este país tem regras, tem leis e tem um dono chamado povo brasileiro. O futuro dessa disputa ainda está indefinido. Mas uma coisa é certa: a tensão entre Brasil e Estados Unidos atingiu níveis inéditos nesta década. E no centro dessa guerra diplomática e econômica estão dois nomes que continuam mobilizando paixões intensas: Donald Trump e Jair Bolsonaro. Será que essa tarifa de 50% é apenas o começo? Ou ainda veremos capítulos ainda mais explosivos nessa novela internacional? Fique ligado porque, no mundo da política e do poder, tudo pode mudar num piscar de olhos.